Sobre o Enem, a gente vai conversar agora com o professor Célio Leandro, que é muito bem-vindo ao programa novamente. Seja bem-vindo, professor. Bom dia. Olá, bom dia. Obrigado pela presença. Imagina. Olha só, redação, gente, ontem, né? Na sexta-feira a gente trouxe uma especialista também para conversar sobre essa prova que muita gente tem medo, né? Da redação, como se sair. E trouxe um tema mega polêmico, inclusive, né? Acho que muita gente não esperava isso. A democratização do acesso ao cinema no Brasil. Professor, não era um tema esperado, né? Na verdade, assim, a redação geralmente nunca é tão esperado, né? A banca, ela busca temas, assim, que você não visualiza de modo geral. O que acontece? Nós temos que preparar nossos alunos para a temática que vier. A questão da democratização do cinema no Brasil, isso é extremamente complicado. Mexe com estruturas governamentais, mexe até com o próprio cidadão, que não tem o hábito de ir ao cinema. Então o aluno buscou certamente muitos viés para se sair aí. Ele poderia, por exemplo, citar autores voltados para a cultura. Tem uma escola muito famosa na Alemanha, a Escola de Frankfurt, que é estudado eles podem respaldar o seu texto citando isso. O próprio Rousseau fala de um pacto social, governo, sociedade. Então, existem várias formas que o aluno pôde tendenciar nesse texto. De fato, não era uma temática esperada. As questões sociais são bem mais esperadas, né? Bem mais relevantes. Com a mudança de governo e tudo isso, a gente esperava algo voltado para isso, né? Não que não seja também uma questão social, né? Se a gente for, você estava falando de autores, por exemplo, Humberto Eco, ele fala sobre a cultura. O que é a cultura? A cultura não necessariamente tem a ver só com a arte, né? Tem uma diferenciação. A cultura é um hábito, né? Por exemplo, a gente se veste, a gente come de talher, isso tudo é cultura. E o hábito do brasileiro ir ao cinema ainda é muito limitado. Exatamente. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui, se a gente for considerar todos os números de município no Brasil inteiro, a gente tem mais de 5 mil municípios, né, professor? Olha só, a gente tem 3.189 salas de cinema apenas. Isso a gente falando do Brasil inteiro, tá? Isso é um dado do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais de 2016. Certamente esse número não mudou muito até agora, a gente consegue considerar isso. E é um tema onde os próprios alunos, a grande maioria, não tinha acesso, não tem acesso a esse aparelho cultural que é o cinema, né, professor? Você levar em consideração que cerca de 25% das cidades do país apenas tem cinema. Você imagina um montante de cidades aí do interior que não existe. Mas, enfim, existem programas voltados para isso. Você tem programas de cinema na escola, você tem filmes educativos que estão em sala de aula. O aluno poderia abordar, nós temos perdido nos últimos anos questões de estímulo à produção cinematográfica. A própria Lei Rouanet tem sofrido intervenções e muitas questões relacionadas a isso, mas o aluno tem que buscar no seu texto saídas para essa temática. Então, que saídas ele poderia ter abordado? A gente conversando com muitos, saíram muito bem. Professor, o tema foi muito difícil, a gente não esperava. A ideia é o aluno ir preparado para o tema que vier, né? Então, você tendenciar educação, como é que resolve isso? Educação. Como é que resolve a questão da democratização do cinema? Uma sociedade educada participa mais, né? O governo voltado para a educação, sem dúvida, vai estimular a presença da sociedade nas salas de cinema. A prova de humanas, de modo geral, não veio com grandes transformações. O Enem manteve o seu padrão. Nós tínhamos um certo receio, né? O governo noticiou, queria mudar isso, mas não. Veio falando de bullying, falando de divergências sociais, veio falando do Estatuto do Idoso. Então ela manteve aquele ritmo sem muitas polêmicas que eram comuns em questões dos anos anteriores, né? Questão de história, geografia, português, não trouxe temas polêmicas, mas discutiu-se diversidade, discutiu-se a questão do idoso, a questão da minoridade no país. Professor, agora no próximo domingo serão aplicadas as outras provas, né, de ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias. Como é que o aluno pode se preparar agora nessa reta final, né? Já descansou entre aspas, não tem como descansar depois de uma maratona que é a prova do Enem, mas você tem uma semana, dá tempo de revisar, o que o aluno poderia fazer nessa uma semana que antecede essa prova, a segunda parte? A gente sempre aconselha assim, fez a primeira prova, esquece redes sociais e não vai discutir questões do primeiro dia. Você acertou todas. Alguém veio apertar a questão 12. Foi fácil demais. 45, acertei. Então, evita discutir o primeiro dia. Passou, você foi muito bem. Agora, você tem aí
daqui a 8 dias. Hoje, relaxa, não vai atrás de caderno e também você não vai atrás de descobrir uma nova fórmula, de aprender um novo método, uma nova forma de resolver uma questão matemática. Pontua o que tu já sabe, né? O aluno já sabe, estudou o ano todo, esses caras estão visando desde o início do ano essa prova. Então, o que você já fez, o que você já sabe, pega essa semana para revisar. Fazer uma ou outra pontuações, resolver uma outra questão, nada de querer aprender uma fórmula nova nesses dias, né? Então você já sabe o teu conteúdo, reforça ele e entrar num domingo para fazer uma excelente prova, sem dúvida nenhuma. É interessante também tirar um tempo para descanso, de lazer, deixar a mente fluir um pouquinho, descansar, né, professor? Esse de hoje, amanhã, tentar recuperar, rever família, né, rever amigos, tentar não entrar em polêmicas sobre prova. A questão, se você entrar em discussões sobre o primeiro dia, você vai para o segundo dia frustrado, você vai, puxa, aquela questão, esquece o primeiro dia. Você foi muito bem no primeiro dia, agora você vai para o segundo dia ser melhor ainda. Perfeito, porque senão você vai se concentrar em uma outra energia que já passou, na verdade. Você já fez o primeiro dia de prova, e o que você puder agora revisar. O professor falou, gente, não precisa buscar uma nova fórmula, buscar e conhecer algo muito novo agora, porque não vai dar tempo, né, professor? Exatamente. E sobre a prova, pessoal, ontem nós trabalhamos na aplicação de prova e receber alunos nas escolas, e é incrível, coisas básicas que vocês aqui estão falando, né? Eu vi ali todo mundo, mas como o aluno consegue chegar atrasado na porta das escolas ontem, pedindo para o guarda 10, 20 alunos ali correndo, meu pai, você vai fazer uma prova para decidir o seu futuro. Questões básicas, leve uma água, leve um alimentozinho, você vai passar 5 horas dentro de uma sala, né? Então você vai se preparar. E nada de, eu estava conversando com seus alunos, vou fazer um café da manhã especial. Não faça isso. Imagina você não toma aquele café cotidiano, aí no dia da prova você vai comer algo diferente, né? Imagina o teu organismo, qual a reação ele terá. Então mantenha o teu cotidiano normal, reforça um pouquinho o teu alimento, durma bem antes e vá para a sala cedo. Perfeito, professor. Obrigado, viu, pela presença mais uma vez. Eu sei o quanto é importante, às vezes, as pessoas que fazem Enem, as pessoas que estão em casa, elas não estão necessariamente dentro da sala de aula. Então, elas têm pouco acesso a esse tipo de informação e usam da TV para que também possam se instruir, se formar. E essas palavras, quando vem um outro especialista, dá essa palavra de apoio, de falar que não pode desistir, que tem sim, você também tem condições de entrar e conseguir uma boa nota, porém com uma preparação também. Se não foi desse ano, não tem problema, a vida não para por aqui. Tenta de novo o ano que vem, porque a vida é só uma, né, gente? A vida é só uma, a gente precisa se preparar e dar sempre o nosso melhor. Se não foi dessa vez, paciência, ano que vem a gente tenta de novo. Não é isso, professor? Obrigado, viu? Sem dúvida. Um abraço a todos, uma excelente prova, uma prova de luz domingão, tá bom? Obrigado mais uma vez pelo convite. E você que está em casa, fica sempre ligadinho aqui. Se tiver alguma dúvida, manda pra gente no 99972-1100. Vamos ver se a gente consegue trazer esse tema até sexta-feira aí. O que você acha? Fala pra gente o que você quer saber sobre o Enem. Manda mensagem no 99972-1100 que a nossa produção fica atenta ao teu recado. Não é isso?